Olá, Luciana Lamarca. Vamos trabalhar a nova resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre avaliação psicológica, que é a resolução 31 de 2022. Essa resolução foi publicada em 15 de dezembro de 2022, então é a resolução vigente que estabelece as diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo e regulamenta o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. E aí o que é importante? Essa resolução, então, revoga a resolução anterior, que era 9 de 2018. Ok? Então, o primeiro ponto da resolução é definir a avaliação psicológica. E é exatamente nesse ponto que essa atualização acontece. Então, vamos lá. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos compostos de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Então, vamos aí prestar atenção nos destaques desse slide que estão aí apontados por cores, né, diferentes. Então, um primeiro ponto importante, né, a avaliação psicológica ela é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos. O que compõe a avaliação psicológica? Métodos, técnicas e instrumentos. Então, não existe mais a possibilidade de ser uma coisa ou outra. A gente precisa compor a nossa avaliação com métodos, técnicas e instrumentos. E ela sempre vai ser baseada nas demandas, nas condições e nos objetivos daquela avaliação. Então, é uma definição já ampla, bastante importante para vocês estarem atentos, principalmente nesse ponto que fala que ela deve ser composta por métodos, técnicas e instrumentos, que são os testes psicológicos. Ela também define o SATEPS. Então, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos tem por objetivo avaliar a qualidade técnico-científica dos instrumentos psicológicos para uso profissional a partir da verificação objetiva de um conjunto de requisitos técnicos e divulgar as informações sobre os testes psicológicos à comunidade, psicólogos e psicólogas. Então, o SATEPS foi criado com o objetivo de avaliar os testes psicológicos. Então, não só quando você cria um teste novo, mas quando também você precisa atualizar uma testagem ou trazer um teste de fora do país para a nossa realidade. Então, toda vez que a gente fizer uma avaliação, um psicodiagnóstico, for montar nossa bateria de testes, a gente precisa consultar o SATEPS para verificar se os testes que a gente optou em utilizar estão favoráveis ao uso clínico. Então, isso é sempre, porque isso modifica, né, de tempos em tempos, então a gente precisa sempre recorrer ao SATEPS para confirmar se aquela testagem que a gente escolheu pode ser usada sem nenhum problema. No artigo 2º da resolução, a gente tem colocado que na realização da avaliação psicológica, o psicólogo deve basear a sua decisão obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos, que são as consideradas fontes fundamentais de informação. Então, mais uma vez o destaque para a letrinha E, onde a gente não tem mais a opção, né, de escolher entre os métodos ou técnicas ou instrumentos psicológicos. A gente precisa fazer uso, né, desse arsenal para compor a nossa avaliação psicológica. E, a depender do contexto, o profissional também pode fazer uso de recursos e procedimentos auxiliares, que são as chamadas fontes complementares da informação. Então, o que é importante aqui? Para compor a avaliação psicológica, obrigatoriamente tem que haver as fontes fundamentais de informação. E se o psicólogo achar importante, necessário, complementar alguma informação, ele pode lançar mão dessas informações complementares. O que ele não pode é basear uma avaliação exclusivamente nas fontes
complementares de informação. Ele é obrigado a usar as fontes fundamentais. E aí, vamos ver como é que aparece para a gente na resolução quais são exatamente essas fontes. Então, a primeira, as fontes fundamentais, que a gente precisa obrigatoriamente fazer uso. Então, a gente tem os testes psicológicos, tem que estar aprovados pelo conselho, né, e favoráveis lá no SATEPS para uso clínico, as entrevistas psicológicas e anamnese, e ainda protocolos e registros ou registros de observação de comportamento, seja do indivíduo ou de grupo. Então, a gente já tem estabelecida na resolução essas 3 fontes que são consideradas fundamentais da informação. E o que seriam consideradas as fontes complementares, que a gente pode ou não fazer uso na nossa avaliação? Então, a gente tem 2 tipos de fonte. As técnicas e instrumentos não psicológicos, mas que estejam respaldados na literatura científica e que esteja respeitando o código de ética do psicólogo, e ainda os documentos técnicos, né, que podem ser protocolos ou relatórios utilizados nas equipes multiprofissionais. Então, esses 2 tipos de informação, eles são considerados complementares, eles não podem ser a base exclusiva de uma avaliação psicológica. Eles podem ser, você pode fazer ou não uso desse material, é uma escolha, uma opção do profissional responsável por aquela avaliação. E quem decide, né, quais instrumentos, técnicas e métodos utilizar? É o próprio psicólogo. Cabe a ele, quando a gente fala assim, ele tem a prerrogativa de decisão, significa que é de responsabilidade dele, né, do psicólogo, a escolha das técnicas, métodos e instrumentos que ele vai utilizar, desde que esses materiais estejam fundamentados na literatura científica e nas normas vigentes do CFP. Obviamente, a gente tem uma gama de testagem, de instrumentos, de métodos muito maior do que a gente vai utilizar naquela avaliação. Então, a decisão por quais materiais serem usados é de responsabilidade do psicólogo. Ele só precisa estar atento se esse material está todo de acordo, né, com as normas vigentes e com o próprio conselho de ética do psicólogo. No artigo 6º, a gente tem a parte dos documentos, né, que resultam dessa avaliação psicológica. Então, os documentos decorrentes do processo de avaliação psicológica deverão ser elaborados em conformidade com as normas vigentes do Conselho Federal de Psicologia. Atualmente, a resolução que traz, né, as diretrizes dos documentos psicológicos é a Resolução 06 de 2019, né, que a gente também tem aí no material de vocês. E hoje a gente tem como documento resultado de avaliação psicológica, laudo psicológico e atestado psicológico. É só um lembrete aqui para vocês, tá? Não vou trazer esse material à tona aqui não. Vocês têm lá a Resolução 06 de 2019. Essa resolução também traz para a gente a definição de teste psicológico. Então, o que a gente tem aí? Os testes psicológicos têm como objetivos identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas por meio de quê? De procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão acordados pela comunidade científica. Então, mais uma vez, esses verbinhos têm que ser decorados por vocês, tá? Quais são os objetivos dos testes psicológicos? Então, prestem atenção. Identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas. Tá? Prestem atenção porque isso é ótimo para questões objetivas, né? De mexer com esses verbinhos, atrapalhar a cabeça de vocês. Então, fiquem ligados. O uso profissional dos testes, ele é privativo do psicólogo. Vejam que isso é uma exclamação. Isso é um ponto importantíssimo, né, de se pensar. Teste psicológico e o material e o manual, né, que vem junto com ele constitui uma tecnologia profissional da psicologia. Então, toda a responsabilidade de manuseio, de uso, de aplicação, de conservação desse material, da não divulgação, né, em meios de tipo redes sociais, seja lá o que for, é de responsabilidade do psicólogo. Isso é uso privativo, né? Você só consegue comprar um teste psicológico se você for um profissional da psicologia e estiver inscrito no seu conselho. Tá? Então, isso é muito sério. É um material
É muito importante. E quando a gente pensa em testes psicológicos, né, em instrumentos, quais são esses instrumentos que são considerados testes psicológicos? Então, a resolução também traz para a gente. Ela coloca que a gente tem os testes propriamente dito, as escalas, os inventários, os questionários e os métodos projetivos e expressivos. Então, todos esses 5 instrumentos são considerados testes psicológicos. Tá? Então, também tem que ficar claro. Porque pode se colocar lá, o profissional utilizou uma escala de personalidade para avaliar o sujeito. Sim, a escala de personalidade é um teste psicológico. Então, está entre as fontes fundamentais de informação. Ok? Inclusive o questionário psicológico. Tá? Então, no artigo 11º, a resolução vem de novo enfatizar a importância de você ter o material rigorosamente utilizado quando se trata de testagem psicológica. Então, tanto a aplicação do teste, a correção e a interpretação deles deve seguir rigorosamente as orientações, a padronização e a normatização contidas no manual técnico que foi aprovado pelo SATEPS. Então, isso é que compõe o material de um teste, tanto o teste em si quanto o seu manual técnico. Né? Eles são ali carne e unha. A gente tem que saber estudar esse material, o manual, fazer uso para poder ter a utilização daquele teste da forma mais fidedigna possível. Não cabem, como eu já falei, modificações, alterações, abreviações, tá? A utilização de teste psicológico com parecer desfavorável ou que conste na lista de testes ainda não avaliados pelo SATEPS não podem ser usados. A utilização deles é considerado falta ética do profissional. Então, o que a gente já falou? Toda vez que você for montar a sua bateria de testes, consulte o SATEPS. Mas existem exceções? Existem, não dentro da clínica. Dentro de um processo de avaliação psicológica não tem exceção, você não pode fazer uso desses testes. Esses testes não favoráveis ou que ainda não foram avaliados só podem ser usados a título de pesquisa ou a título de sala de aula para você trazer um histórico, né, da psicologia, da testagem para aquele aluno. Mas para compor uma avaliação psicológica, nenhuma hipótese de se utilizar um teste desfavorável ou ainda não avaliado. Ok? Artigo 15º. Os testes psicológicos, para serem reconhecidos para uso do psicólogo, né, ou da psicóloga, eles devem possuir consistência técnico-científica e atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos mínimos. Vamos aqui esclarecer um ponto, porque esses requisitos são bastante. Aí já dá aquele pânico, né, no aluno. Eu tenho que decorar isso tudo. Não se trata de decorar, mas você precisa ter noção, porque o que ele quer trazer aqui é justamente fazer, né, a pessoa entender a importância que é construir, montar, validar um teste psicológico, né, de todos os pré-requisitos que eles são obrigados a passar e a contemplar para serem aprovados. Então, é mais aqui a título mesmo de uma descrição, mas pode ser que esses itens apareçam numa prova objetiva. Então, é importante ler com atenção. A gente, então, vai trazer aqui os requisitos mínimos e obrigatoriamente tem que trazer a consistência técnica científica para que um teste psicológico possa ser aprovado para uso. Então, entre esses pré-requisitos, esses requisitos, a gente tem, primeiro, apresentar fundamentação teórica, né, com especial ênfase na definição daquele construto ou de mais de um, né, que aquele teste se propõe, e descrever os aspectos constitutivo e operacional. O que é um construto? É aquilo que você quer avaliar. A inteligência, por exemplo, é um construto. A personalidade é um construto. Então, se aquele teste tem o objetivo de avaliar a inteligência, ele precisa, no seu manual, estar descrevendo, né, estar definindo esse construto e descrevendo todos os aspectos envolvidos para se avaliar aquele construto com aquele teste. Então, esse é um dos requisitos obrigatórios. Segundo, explicitar os objetivos do teste psicológico e o contexto de aplicação com detalhes da população-alvo.
Então, mostrar mesmo todo o processo de pesquisa, a quem aquele teste se destina, qual é o objetivo dele, o que ele está se propondo a avaliar. Terceiro, apresentar pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados no teste. Então, é um teste gráfico? É um teste de descrição? É um teste de figura? É um teste de questionário? Então, tem que estar muito claro também, né, essa qualidade técnica do teste. Apresentar os itens ou estímulos que compõem o teste, né? Então, está bem descrito o que é necessário para se fazer aquele teste, até para você ver se ele está adequado ao seu cliente ou ao seu grupo de avaliação. Quinto requisito, apresentar protocolo ou folha de resposta. Então, também tem que estar ali de forma explícita, faz parte do teste, né, o material de aplicação, aonde que o cliente vai responder aquele teste, isso também tem que estar protocolar dentro do material. Apresentar evidências empíricas de validade e estimativas de precisão das interpretações para os resultados do teste, caracterizando os procedimentos e os critérios adotados na investigação. Apresentar ainda evidências empíricas sobre as características técnicas dos itens do teste, exceto para métodos projetivos ou expressivos. Por que exceto? Porque os métodos projetivos ou expressivos são métodos com estímulos ambivalentes. Você não tem resposta certo e errado, né? Você propõe a partir de um estímulo que aquele sujeito projete ali o que ele vê, que história que ele quer contar. Você não tem evidências empíricas de certo e errado. Dentro, por exemplo, de uma prancha do Rorschach, você tem uma imagem ali ambivalente, abstrata, e não existem respostas certas e erradas, né? Existem as respostas que são mais vistas, as que são mais raras, mas isso não define, né, por completo o resultado daquela avaliação. Outro requisito, apresentar sistema de correção e interpretação dos scores, né, dessas pontuações, explicitando a lógica que fundamenta o procedimento em função do sistema de interpretação adotado. Por isso que os manuais, gente, costumam ser grandes, né? E as pessoas pulam, né, toda a parte inicial e vão só lá para aquela parte de aplicação, interpretação, correção. Então, toda aquela parte inicial dos manuais dos testes é justamente trazendo essas fundamentações, né, que a própria resolução obriga, né, como requisito obrigatório aí para fazer parte do manual de qualquer teste. Apresentar de forma explícita o processo de aplicação e correção do teste para que haja garantia da uniformidade dos procedimentos. Então tem que estar muito bem detalhado, porque eu tenho que aplicar o teste da mesma maneira que o meu colega está aplicando em outro contexto, porque o material do teste ele é único. Então ele tem que estar bem claro, bem descritivo, bem minucioso, para não ter nenhuma apropriação. Apresentar ficha síntese com indicação do autor, o objetivo, o público-alvo, o material necessário, tipo de aplicação e correção, normas e síntese dos estudos psicométricos. Isso é importante para quando a gente, por exemplo, quer estudar e trabalhar um teste novo. Então, de repente, assim, na minha clínica eu tenho uma necessidade específica de trabalhar com testagem sobre depressão. O construto que eu quero avaliar é depressão e eu quero ter a possibilidade de estudar um teste novo. Então, essas fichas sínteses facilitam a minha compreensão, porque aí eu vou lá e vou ver quais são os testes que têm como objetivo a depressão, a avaliação da depressão, qual é o público-alvo, que material vai ser necessário para utilizar, se eu tenho que ter algum recurso extra de lápis, borracha, lápis de cor, se eu vou precisar de folha em branco. Então, tudo isso fica ali numa ficha síntese para facilitar, né, a nossa observação ali daquele teste, o que a gente vai precisar e se ele vai atender ao que eu preciso naquela avaliação. Últimos requisitos. No caso dos testes informatizados, né, que são os testes que já podem ser feitos hoje pela internet, apresentar tutorial sobre como acessar o teste psicológico com captura das telas e o relatório gerado pela plataforma de correção. Cumprir o previsto do capítulo 6 dessa normativa, que trata da justiça e proteção dos direitos humanos. Então, o que a gente tem aqui também de ponto importante, que é um parágrafo dentro dessa resolução? São os testes estrangeiros, né, que não foram confeccionados aqui no Brasil. Então, esses testes,
né, quando adaptados para uso no Brasil, eles devem atender ao previsto nesse artigo e apresentar, descrito nos manuais, os estudos científicos realizados com as amostras da população brasileira para todos os requisitos apontados. Então, mesmo que, ao invés de ser uma criação de um teste novo, o que você está fazendo é adaptar um teste estrangeiro para o Brasil, você precisa também cumprir todos esses requisitos e mostrar, né, com clareza qual foi a sua amostra de pesquisa e de trabalho na população brasileira. Tá? A submissão do teste psicológico para avaliação será realizada por meio do SATEPS. Então, é ao SATEPS que você dirige o teste que você quer que seja avaliado. Os testes psicológicos com parecer final desfavorável pelo CFP poderão ser reapresentados a qualquer tempo. Então, se num primeiro momento não houve o parecer favorável, em qualquer tempo aquele autor ou autores podem reavaliar aquele teste, fazer algumas correções, algumas alterações e novamente submeter aquele teste ao parecer do SATEPS, tá? Não tem nem prazo para isso. A qualquer momento você pode solicitar nova avaliação do teste. Agora, uma coisa importante, né? Vocês sabem que prova objetiva de concurso adora trabalhar com prazos. Então, a gente já tem um aí para destacar. Os estudos de validade, precisão e normas de testes psicológicos terão um prazo máximo de 15 anos a contar da data de aprovação do teste psicológico no plenário. Vamos deixar claro aqui, gente, isso não tem nada a ver com validade do teste. Você, eu apliquei um teste um teste X para aquele sujeito, em que momento eu posso reaplicá-lo? Não tem nada a ver com isso. A gente está falando aqui da criação do teste, da avaliação pelo SATEPS. Não, o que está sendo dito aqui é que qualquer teste, a partir do momento que ele foi avaliado e aprovado pelo SATEPS, contando daquela data, a gente precisa que até no máximo 15 anos esse teste seja reavaliado em termos de validade, precisão e norma. Tá? E aí destaque para o prazo máximo, 15 anos. E o que acontece se passar desse tempo? Ele fica desfavorável para o uso. Tá? É como se ele tivesse perdido a validade, venceu. Então, é o que a gente tem aí, acredito, Não, ainda não, mas no artigo aqui primeiro. Os testes psicológicos com parecer favorável no SATEPS, com data anterior a essa resolução, terão a sua vigência mantida para os estudos de validade 20 anos e para as normas 15 anos, porque na resolução anterior existia essa distinção. Tá? A validade do teste era 20 anos e as normas dele tinham que ser revistas em 15 anos. Então, para os testes que foram avaliados e favoráveis antes de dezembro de 2022, que é a resolução atual, mantém-se os prazos antigos. Mas qualquer teste que for agora aprovado, a partir de janeiro de 2023, o prazo máximo, né, de reavaliação dele tem que ser de 15 anos. Tá? Não importa se é para norma, para validade, 15 anos. Caso as novas versões dos testes sejam apresentadas e recebam parecer favorável, as versões anteriores poderão ser utilizadas até o vencimento dos estudos de normatização, validade e precisão. Então, se a gente tem 15 anos de validade, mas eu submeti o próprio teste a uma atualização com 10 anos. E aí, ok, foi aprovado, mas e os testes anteriores, que eu já até comprei no meu consultório? Eles vão poder ser usados até perderem a validade dele como instrumento. E a partir daí, você tem que adquirir o teste atualizado. Tá? Não sendo apresentada revisão no prazo estabelecido, ou seja, se nesses 15 anos não for apresentado nenhum estudo de revisão do teste, o que acontece com ele? Ele perde a sua condição de uso favorável. Então, ele passa a ser desfavorável, você não pode mais fazer uso daquele teste. Por isso é que é sempre importante a gente estar visitando o SATEPS com frequência cada vez que a gente for fazer uma avaliação psicológica. A
psicóloga e ao psicólogo na produção, na validação, na tradução, na adaptação, na normatização, na comercialização e aplicação de qualquer teste psicológico é vedado. Então prestem atenção que são 3 itens de vedação, né, que não pode acontecer. Então é vedado. Realizar atividades que caracterizem negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão. Segundo item, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual e de identidade de gênero. E ainda, favorecer o uso de conhecimento da ciência psicológica e normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Lembrando sempre que a gente tem o nosso Código de Ética e também a Lei dos Direitos Humanos, que estão sempre permeando a nossa prática da psicologia. Artigo 41. As psicólogas e os psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. Isso é regra número 1 e fundamental, mas é sempre importante estar explícito aí na lei, A psicóloga e o psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, atuarão considerando os processos de desenvolvimento humano, as configurações familiares, a conjugalidade, sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, identidade étnico-racial, características das pessoas com deficiência, classe social e intimidade como construções sociais, históricas e culturais. Então, o que é importante aqui nesse final, Por que isso está sendo tão marcado, Porque a gente precisa realmente estar atentos à responsabilidade que cabe ao psicólogo ou à psicóloga que faça avaliação psicológica. E a gente está falando de um recorte na vida daquele sujeito, mas que pode ser diferencial para toda a trajetória dele a partir daquele momento. Fazer uma avaliação psicológica no seu contexto mais amplo é poder trazer uma hipótese diagnóstica e propor um tratamento. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que estar muito atento ao uso dos testes, ao uso dos métodos, a essa responsabilidade ética e humana com o sujeito que está sendo avaliado. Então, a resolução traz esse reforço para ninguém ter dúvida do tamanho da responsabilidade do profissional da psicologia. E aqui vocês têm um olhar e um estudo objetivo, porque a ideia é fazer prova. Então, esses destaques que estão nos slides de vocês são fundamentais, vocês já sabem disso. Então, prestem atenção nas definições. Isso é um ponto importante para vocês, porque muita gente nem sabe que essa resolução existe, porque ela é muito quentinha. Ela veio em dezembro de 2022. Então, fiquem ligados que é muito provavelmente isso vai aparecer na prova, justamente porque poucas pessoas vão ter acesso a isso, a não ser quem trabalha na área. Ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.